E aqui nós temos o quê? Justamente a fórmula mostrando isso. Mostrando, deixa eu diminuir um pouquinho. Mostrando a força que a gente está fazendo, a força aplicada, em relação à força de atrito. Aqui, ó, uma reta mostrando uma proporção direta, sei lá, uma força de 10 newtons. A força de atrito valeu também 10 newtons. Estou chutando esses valores, tá, Luísa? Aí eu aumento para 50, igual a gente fez no nosso exemplo. Aí essa força de atrito também aumenta para 50. Olha lá, força de atrito estático. O corpo entrou em movimento? Ainda não. Aí eu aumento para 200. A força vai aumentar lá também para 200. Aí eu aumento para 240, aproveitando o nosso exemplo lá, que era o que a gente tinha encontrado na nossa conta, que a força de atrito máxima, a força de atrito estática máxima era esse valor. Aí, olha lá, eu aumentei minha força para 240, a força de atrito estática máxima também aumentou para 240. Tá aqui, ó. Esse é o ponto da iminência do movimento. Ou seja, eu sei que é o máximo que a força de atrito conseguiu subir para acompanhar, para resistir a essa mudança, foi até aí. Ele está na iminência do movimento. Se eu aumentar mais um bocadinho, aí ele entra em movimento. E aí, pelo fato de entrar em movimento, a força de atrito cai para a força de atrito cinética ou dinâmica. Lá, repara que a força subiu, 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 subiu e aqui deu uma caída. Ah lá, porque ele entrou em movimento a partir daí. Aí a força de atrito dinâmico já passa a ser menor um pouquinho quando o cara entra em movimento. Que tal, Luísa? Sacou a ideia num gráfico? É isso, tá? Vamos praticar com um probleminha? Vamos lá. Ah lá, ele mostrando o repouso. Muito bom também, mostrou que o repouso vinha até aqui, né? Logo depois entra o movimento. Exemplo 3. Considere um corpo de massa 5 kg sobre uma superfície de coeficiente de atrito estático igual a 0,7. Aplica-se uma força de 18 newtons na horizontal e para a direita. Calcule a força de atrito estático que atua nesse corpo. Atenção, hein? Que tem pegadinha aí, provavelmente. Vamos lá, Luísa. Se a gente aplicar a fórmula da força de atrito, né? Força de atrito é μ vezes a normal. Ele só deu o coeficiente de atrito estático. Então vamos lá. Na verdade, com isso eu vou calcular a força de atrito máxima que esse corpo é capaz de resistir para não entrar em movimento, a se igualar à força que ele está fazendo oposta. Então tá. Então essa tal força de atrito máxima será igual ao μ estático que ele deu, ah lá, não falei que ele dava 0,7 vezes a força normal, que, estando esse cara apoiado numa superfície horizontal, essa normal será igual a força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade, 5 vezes 10, 50 newtons é o peso, então 50 newtons também será normal. Então a força de atrito é μ vezes a normal, 0,7 vezes 50. Esse zerinho aqui faz a vírgula do 0,7 andar para 7, vira 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, a força de atrito máxima que essa superfície é capaz de realizar é 35 newtons. Aí o problema vai lá e diz, aplica-se uma força de 18 newtons.
Calcule a força de atrito estático que atua nesse corpo. Qual é a força de atrito estático que atua nesse corpo se você aplicar 18 newtons? Vai ser zero. A resultante vai ser zero. Por quê? Sim. Porque a estática é maior que a. Não, porque quando você faz 18 newtons, o corpo vai devolver 18 newtons. Isso aí. Entendeu, Luísa? Show de bola. Por quê? Porque ela é capaz de ir até quanto? Até 35. 35, entendeu? Cuidado, porque não é para responder que a força que ele reagiu foi 35, não. A que você aplicou, o que você resolveu na fórmula, é até o máximo que ele é capaz de reagir antes de entrar em movimento. Sacou? Tem muita gente que cai nessa pegadinha. Vai lá, vai estar lá na letra A. Vai estar lá na letra A para você marcar 35. Se marcar, vai errar. Por quê? Porque 35 é a força de atrito máxima que esse corpo é capaz de reagir. Se no problema diz que a força aplicada foi 18, o atrito também vai ser 18 e o cara não vai entrar em movimento, vai continuar em repouso. Certo, Luísa? E se o problema continuasse, falasse na letra B, ah, mas a gente aumentou a força para 30 newtons, e aí, quanto vai ser a força de atrito? Vai ser 30 também. Vai ser 30 também. E se aumentar para 35? Vai ser 35 também. E se aumentar para 36? Aí vai ser 1 newton. Aí vai ter 1 newton de sobra, porque ela De vai sobra, continuar sim. sendo 35 oposta contra E ele já vai 36. sair do repouso. Aí ele já vai sair do repouso, já vai entrar em movimento. E entendeu, você entendeu. Que bom, Luísa. É isso que você tem que entender do atrito, sacou? E aí, em alguns casos, até o cara pode, se o problema fosse continuar, né, nessa ideia de explorar a letra A, letra B, letra C, ele poderia te dar também um Mi dinâmico, que é da hora que ele entra em movimento, que provavelmente é um valor abaixo, sei lá, se o Mi estático é 0,7, digamos que o dinâmico é 0,5, sei lá. Aí você ia aplicar de novo a força de atrito agora dinâmica, que é o Mi dinâmico vezes a normal. Tô só explorando o probleminha, continuando aqui. Aí, sei lá, cairia para 25 newtons, por exemplo. A força de atrito oposta cairia um pouquinho para 25 newtons. Sacou a ideia? É isso, tá bom? É isso, Luiz. Até 35, esse cara era capaz de resistir, estando na iminência do movimento. Se a força não chegou a 35, só chegou até 18, então esse cara vai até 18 também. Se fosse até 35, ele ia reagir até 35 também. E ia ficar nisso. Olha lá. Podemos concluir que esse corpo não entrará em movimento, pois a força aplicada é menor que a força de atrito estático máxima. Certo, certo, certo? Foi? Alguma dúvida? Ficou mais alguma dúvida? Então agora é praticar mesmo, tá? Então agora todos os probleminhas que a gente já fez, de bloquinho, de corda, de um cara empurrando o outro, vai ter só um detalhe a mais. Além das forças que a gente já estudou até aqui, também vão entrar forcinhas de atrito, que cada corpinho é só você calcular o peso do cada corpo, a normal em cada corpo, vezes o Mi que ele falar que tem em cada um lá. Certo? Por exemplo, aqui ele disse que o coeficiente de atrito. Ah, outro detalhe. Se ele não citar os dois e citar só o coeficiente de atrito cinético, ele já está querendo dar a entender que os caras entraram em movimento. Você não vai precisar fazer aquela análise se entra ou não, tá? Você lhe deu assim, o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a superfície é 0,2, 0,200. Ah, tá, então é o Mi cinético é 0,2, então ele já está supondo que é um problema em que os blocos já estão sendo arrastados pelo chão. Você não tem que fazer essa análise anterior se vai entrar em movimento ou não. Beleza, Luísa? Combinado? Então, show de bola. Então, podemos ficar por aqui? Beleza. Até amanhã. Beijo, tchau, valeu!